Educada e também para o canal Instituto Cultural Carcarás. Então esse vídeo vai ser hospedado nos dois canais, no canal do Instituto Carcarás e também no meu canal pessoal, que é o Imaginação Educada. Então hoje nós iremos conversar sobre essa obra aqui, O Lobo da Steppe, de Hermann Hesse, o grande escritor alemão. Então, pessoal, Hesse ele era filho de imigrantes, filho de missionários, tá? E que tentaram educá-lo dentro de uma educação religiosa bem rígida, dentro de uma educação moral bastante rígida, e os pais queriam que ele fosse, o Hermann no caso, que ele seguisse a carreira eclesiástica. Fato é que ele abandona, foge para a Suíça, e inclusive chegou a trabalhar como ajudante de relojoeiro, se não me engano, e criado na tradição cultural burguesa. Mas fato é que ele não seguiu o sonho dos pais e acabou se transformando nesse escritor maravilhoso que a gente ama tanto. Pois bem, nesse livro especificamente, sobre o Lobo da Steppe, o título é bem sugestivo, sobretudo porque para a gente descobrir o que de fato é o Lobo da Steppe, ou quem é o Lobo da Steppe, a gente tem que averiguar quais são as características que de certa forma vão descrever a essência dessa personagem, que é a personagem principal, no caso o Harry Haller. Então quem é o Harry Haller? Então ele é um cinquentão, um homem já com 50 anos de idade, um intelectual, um sujeito que foi criado na cultura elitista, erudita europeia, tá? No seio da burguesia europeia, é extremo conhecedor das letras, da literatura, da filosofia, um escritor, apreciador da música erudita. Tá? Mas, não obstante, mesmo ele tendo toda essa sorte de bens materiais e intelectuais, vamos dizer assim, ele é incapaz de lidar com as angústias essenciais pelas quais passa a alma humana. Tá? A alma humana é cheia desses desencontros. E o ser humano tem de saber lidar com eles. E o Harry Haller, mesmo sendo esse intelectual, esse homem culto, ele não sabia lidar com os problemas essenciais que abalam a alma humana. Daí, no caso dele especificamente, tá? Ele não tinha essa maturidade, não conseguiu obter essa maturidade. Mas que problema é esse? Tá? O que aflige tanto o Harry Haller? Bom, o Haller, ele é um sujeito, por ser erudito, tá? Ele tem um certo desgosto por tudo aquilo que não que decorre da alta cultura, aquilo que decorre da erudição da civilização europeia. E ele não consegue lidar com isso. Tá? Ele se sente enojado diante do comportamento das pessoas medianas, das pessoas medíocres. Tá? E para a gente ter uma noção de como ele era, o Haller ele se sentia incapaz de conviver em sociedade, ou melhor, nessa sociedade que ele tinha como decadente, que ele tinha como baixa. E aí isso o fazia infeliz, o colocava numa situação de desassossego. E aí um belo dia ele vai assistir, se não me engano, a um espetáculo num teatro, e aí chega até as suas mãos um livreto, um tratado. O nome desse tratado é Tratado do Lobo da Steppe. Tá? Tratado do Lobo da Steppe. E ao ler esse tratado, ele vai percebendo que a vida dele estava toda ali descrita. Tá? Então toda a vida dele é como se o Tratado do Lobo da Steppe, esse livreto, fosse um discurso, discorresse sobre toda a estrutura existencial do Harry Haller. Só que com um único detalhe. No Harry Haller, o Haller, a pessoa do Haller, ele tinha uma dualidade, tá? Que era, dentro de si, ele tinha uma estrutura de lobo, uma personalidade de lobo e uma personalidade humana. E essas personalidades conflitavam no interior do Harry Haller. Tá? E no Tratado do Lobo da Steppe, ele fala que o ser humano ele é constituído por essas duas personalidades. Só que no Tratado do Lobo da Steppe, essas duas personalidades,
elas se ajudam, elas buscam harmonizar-se, harmonizar a alma humana, para que o ser humano possa crescer. No Harry Haller, não. Essas duas personalidades, elas se conflitavam, se odiavam mortalmente, tá? E isso causava no Haller, tá, um certo distúrbio, um desassossego, e ele não sabia lidar com isso, tá? Ele não sabia lidar com esse problema. Então, então essas duas naturezas, vamos dizer assim, a natureza do lobo e a natureza humana, desenvolviam no Haller um estado de distúrbio, de desorientação, de tal sorte que isso causava um desassossego e o impossibilitava de conviver em paz, de conviver socialmente perante os seus. Eu vou ler aqui um trecho na página 54, deixa eu ver se eu encontro, só para a gente ter uma noção. Pronto, está aqui. Diz o seguinte, o tratado. Toda a ação humana parecia, pois, aos olhos do lobo, horrivelmente absurda e depositada e despropositada, estúpida e vã. Então, era assim que o lobo percebia o ser humano. Tá? Então, o que nós temos aí? Nós temos no interior do Harry Haller duas personalidades. E quando o Harry Haller agia como um homem, tá? Ele sofria escárnio por parte da personalidade do lobo. Não obstante, quando ele agia como um lobo, ou seja, quando ele manifestava desprezo pela sociedade humana, pela sociedade decadente baixa, ele era censurado pela parte humana do Harry Haller. Então é nesse estado de coisas que o Harry Haller se encontra, e ele não sabe lidar com isso. Tá? Ele não sabe de que maneira ele pode encontrar uma harmonia entre essas duas personalidades que se conflitam tanto, que guerreiam no interior do Harry Haller de forma mortal, uma querendo esmagar a outra. Tá? E aí, nessa situação, ele está num estado de caos interior tão absurdo, que inclusive chega a tentar o suicídio com morfina. Tá? E ele evita voltar para casa várias vezes, porque em casa tem uma navalha. Então a navalha passa a ser um instrumento de tortura. Então ele tenta não voltar para casa porque sabe que pode encontrar a navalha. E a navalha pode dar cabo à sua vida. Agora, ele tenta ausentar-se desse mundo, só tem um detalhe. É que ele tem medo da morte. Tá? Por mais que ele tenha nojo dessa sociedade, por mais que ele não queira viver com essas pessoas, por mais que ele não queira viver no meio de uma estrutura social decadente, ele não sabe como deixar essa sociedade. Né? Porque, ainda que ele deseje a morte, ele não tem coragem para executá-la. Porque ele tem medo do pós-morte. Ele não sabe o que irá encontrar após a vida, ou após ceifar a própria vida. Então, ele está nesse dilema. Ele quer partir desse mundo, mas tem medo da morte. Então, eu vou ler um trecho aqui na página 63, só para a gente captar aqui uma parte interessante do lobo. Então tá aqui, ó, página 63. Como é que era a estrutura do lobo? Ó, o lobo da estepe vivia, segundo o seu próprio entendimento, inteiramente à margem do mundo convencional, pois não conhecera nem a vida de família, nem as ambições sociais. Sentia-se isolado, ora como um esquisitão e doentio eremita, ora como um indivíduo superiormente dotado, que por seu gênio se sobressaía do comum dos mortais. Tá? Então o que está acontecendo aqui? Era assim que o lobo via o ser humano. Agora tem um detalhe, ele se via ora como eremita, mas ora como alguém que se sobressaía, né, do gênero comum dos mortais. Agora, importante o seguinte, a condição de lobo, tá, de não querer conviver em sociedade, ela contrasta com a própria condição do santo. Veja, o santo, ele se isola do mundo, ele está no mundo, mas ele não pertence ao mundo. Ele tem resiliência, ele rejeita o mundo por um benefício muito maior,
que é a promessa da salvação eterna, a bem-aventurança. O lobo não. O lobo, ele rejeita a sociedade, ele rejeita o convívio em sociedade com os demais indivíduos, porque ele tem nojo, tá? Ele tem desprezo pela sociedade, ele tem desprezo pelos indivíduos, pela essa estrutura humana que ele entende como decadente. Tá? Então, enquanto o santo almeja o sobrenatural, o eterno, o lobo aqui, ele só tem ódio, tá? Ele só tem desprezo. Então ele vai vivendo essa vida de tormento, de sobressaltos, tá? E o lobo vai crescendo dentro dele. Cada dia que passa ele tem mais ódio pelo convívio social. Um dia vaga pela cidade, acompanha um cortejo funerário, e aí ele passa a ter mais nojo ainda da sociedade, dessas convenções, quando ele percebe que tudo que acontecia naquele funeral era tão simplesmente mecanizado, tá? Eram apenas convenções, ninguém sentia absolutamente nada. E por sentir mais desprezo ainda pela vida humana, ele resolve não retornar para casa, né? Porque, de novo, o fantasma da navalha o assombrara. E aí é que ele encontra Hermínia em um bar, em um local que as pessoas costumavam ir para tomar e dançar. Ele encontra Hermínia, que é uma espécie de alter ego, tá? do Harry Haller. E aí, com Hermínia, ele se sente à vontade de colocar para fora tudo aquilo que o aflige, tudo aquilo que o está arrastando invariavelmente para o suicídio. A Hermínia é uma espécie de psicóloga, alguém que se faz de divã, para que ele possa colocar todas as suas angústias, todas as suas frustrações para fora. E a Hermínia, obviamente, capta e vê que o problema dele e o vê, melhor dizendo, como uma criança, alguém que não sabe lidar com os problemas mais essenciais da alma humana. E aí, em companhia de Hermínia, ele conhece mais duas personagens que são o Pablo e Maria. E no intuito de aplanar esse lobo que está arrastando o Harry Haller para o suicídio, para o desgosto de viver, eles vão, junto com o Harry Haller, vivenciar assim, a satisfação de todos os prazeres mais impensáveis. E aí o Harry Haller vai se meter nesse mundo de satisfação, de noitada, de orgia, no intuito de tornar-se feliz, de aplanar esse lobo que sente desprezo pela alma humana. Mas só tem um detalhe: quanto mais ele mergulha nesse mundo de satisfação, de orgias, de prazeres, mais ele sente que isso não está conseguindo satisfazê-lo. Parece que há alguma coisa aí que ele sente falta, mas ele não sabe dizer o que é, tá? Porque quanto mais ele matava o lobo na satisfação, nos prazeres, tá? Mais ele sentia a angústia de alguma coisa. Parecia que algo começava a surgir que ele ainda não havia percebido. Eu vou ler aqui um trecho da página 170, que ela é muito ilustrativa. Deixa eu ver se eu acho aqui, página 170, aqui, tá? Então, olha só. Cadê? Eu não vou encontrar agora. Isso. Então, aqueles prazeres que ele estava sentindo, olha só, faz adormecer o lobo da estepe, torna-o dócil. Ah, tá. Mas não é uma felicidade pela qual se possa morrer. Então, ou seja, aqueles prazeres, aquele mundo de satisfação em que ele se meteu, de certa forma estava adormecendo o lobo. Mas ele não tinha despertado no Harry Haller o que ele tanto almejava, ou seja, uma causa pela qual morrer. Tá? E ele vai perceber que essa satisfação que adorna o ato de morrer habita o mundo do eterno. E é quando ele percebe que sem a ideia do eterno, a própria ideia de viver perde o sentido. Tá? Ele vai descobrindo isso aos poucos. Tá? E quanto mais ele adentrava nessa fantasia, ele sentia falta de algo, e ele chegou à conclusão que era do eterno. Então, na verdade, ele queria buscar o eterno, almejava pelo eterno, mas não sabia como, onde encontrar, de que maneira buscá-lo. Tá? E aí ele continua nessa sua errante saga de experiências, e até que um dia ele reencontra Pablo, e aí Pablo o coloca diante de uma espécie de mundo fictício, que é o teatro mágico.
E nesse teatro mágico ele tem a possibilidade de rever toda a sua vida. O teatro mágico ele tem algumas portas, tá? E nessas portas, quando você adentra, você tem a possibilidade de vivenciar, de passar por algumas experiências que são fundamentais, que antes ele não tinha a condição de vivê-las. E aí ele refaz toda a sua vida de forma sincera, tá? Ele tem a possibilidade de voltar à juventude, de rever as mulheres com que ele se relacionou, de refazer alguns atos, tá? Então ele vai refazendo a sua estrutura, ele tem a possibilidade de rever, de entrar em contato com alguns sábios do passado. Nesse ponto até parece um pouco com o Jonathan Swift, né? Viagem de Gulliver, quando o Gulliver tem a chance de conhecer o mundo dos mortos e reencontra os sábios, conversa com Alexandre. Então tem um pouco dessa coisa nesse aspecto. Ele revive, repassa, reencontra as pessoas com as quais ele se relacionou na juventude, tem a possibilidade de conversar com os sábios, e aí ele vai aprendendo mais da vida, vai aprendendo e trazendo para si conceitos, experiências que antes ele não conseguia apreender, porque ele estava preso dentro de uma concepção reducionista do indivíduo. Tá? E aí, com isso, nesse teatro mágico, tá? Ele, obviamente não, ele recebe uma condenação, eu não vou dizer por que ele recebe essa condenação, e a condenação, por incrível que pareça, é que ele deve viver eternamente. Ou seja, logo agora, ele está começando a aprender a ideia do eterno, que é o pós-morte, ele recebe uma condenação para continuar vivendo eternamente. E ele já não queria mais viver aqui. Viver estava se tornando enfadonho. Ele almejava algo além. Então, e isso, obviamente, o frustra de forma drástica. Agora, e eu me lembrei muito aqui do Kafka. Lembro que o Kafka, se eu não me engano, nos diários, ele disse que conversava apenas palavras cordiais com meu pai, de saudações rotineiras. Há muito tempo não converso com minha mãe, nem com os meus cunhados. Tá? Não que eu não goste deles, mas porque não tenho assunto para conversar com eles. Pois tudo que não é literatura me aborrece. Então o Harry Halle estava nesse dilema. Enquanto o homem censurava o lobo, enquanto o lobo, tudo que não era erudito era nojento, era desprezível. E aí nesse teatro mágico, ele revivendo toda a sua história, tendo a possibilidade de dialogar com os sábios, ele apreende, ele expande a concepção que ele tinha da vida. Tá? Ele sai desse mundo reducionista e entende que a vida ou a existência humana não se limita tão simplesmente dentro de uma dualidade reducionista. Tá? Que há outras personalidades, que há outras situações que se juntam, que formam esse conglomerado que vai dar sentido à própria existência humana, tá? Sobretudo à própria ideia do eterno. Tá? Então, o Halle descobre isso sim, no final. E ele entende que ele estava dentro de um jogo, e ele percebeu esse jogo, e ele viu que era possível voltar e jogá-lo de uma outra forma. Tá? Então, o livro é absolutamente genial. É uma novela, uma narrativa existencialista, filosófica, obviamente, mas que retrata assim, o drama humano, tá? O drama, a angústia humana de não se enquadrar em determinados aspectos e até que ponto isso pode perturbar a alma humana, tá? De que maneira isso pode atormentar, criar fantasmas, tá? Que podem te arrastar para caminhos perigosos, desde que você não saiba lidar com esses problemas, com essas angústias, tá? Que vão te abalar, que vão fazer parte da existência humana, que vão fazer parte da vida humana. Eu preciso, sim, lidar com elas, tá? Preciso repisar a minha vida todos os dias, saber o que eu estou fazendo dela. Tá? Então, esse caminho o Harry Halle fez, tá? De repisar toda a sua existência. Tá? Se você não faz isso, você não tem como descobrir o que está te angustiando. Tá? Eu tenho que rever a minha vida todos os dias, se for possível, como diria Sêneca. Tá? Do contrário, eu não descubro aquilo que me aflige e por que aquilo está me afligindo. Tá? Então, olha, é um livro muito bom. Tá? Eu aqui apenas estou conversando sobre esse livro, já estamos com 20 minutos, queria fazer um vídeo de 15, então o vídeo ficou muito longo. Mas, bom,
O livro é muito bom, tá? E eu criei esse quadro para conversar sobre o livro com alguém. Como não encontrei ninguém para dialogar comigo sobre esses livros que eu vou lendo, criei esse quadro aqui, Diálogos sobre Livros, em que eu vou gravando os vídeos e eu vou explicando para mim mesmo aquilo que eu entendi, conversando sobre aquilo que eu aprendi do livro. Bom, então espero que vocês tenham gostado. O livro é muito bom, tá? Agradecendo mais uma vez a oportunidade de dizer a voz pela vossa dolorosa paixão, tende misericórdia de nós do mundo todo. Bom, que Nossa Senhora de Lourdes abençoe a todos. Muito obrigado. Esse foi mais um vídeo do quadro Diálogos sobre o Livro. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.